Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom poder estarmos juntos. Hoje é dia 5 de setembro de 2023. Sou o pastor Richard e estamos juntos para mais uma conversa nessa série que é Orações que Derrotam Demônios, onde nós estamos fazendo algumas declarações à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Estamos tratando sobre a área da libertação, da cura interior. Eu preciso, você precisa, a igreja, como corpo de Cristo, precisa disso. Nós temos muita gente na igreja que não consegue romper espiritualmente, ministerialmente, não flui, porque há uma diferença entre você fluir e ser assertivo. Tem gente que ele é funcional, assertivo. Ele funciona, sabe cantar, sabe pregar, sabe falar, sabe tocar, mas ele não flui. Ele não flui realmente no espírito. Ele é funcional. Ele funciona bem. Mas só funciona bem dentro de um certo ambiente. Ali ele funciona bem. Mas ele não flui. Ele não flui no Espírito de Deus. Ele não flui na sua casa, não flui na sua vida financeira, não flui na sua vida, no seu devocional com Deus. Ele não flui. Ele só funciona. E o desejo de Deus é que nós fluímos no Espírito de Deus, que realmente você tenha contato com Deus, que realmente todos os seus sentidos sejam ativados por Deus, que você ouça Deus, que você veja Deus, que você sinta a presença da glória de Deus, que você fale sobre Deus, que você realmente sinta Deus pelos 5 sentidos que eu e você temos. Nós precisamos fluir em Deus. Não sei se você sabe, mas existe uma manifestação, existe realmente uma manifestação da glória de Deus entre nós, porque é o desejo de Deus, é fluir por meio de nós, é fluir através de nós, é fluir na nossa casa como marido, como esposa, como filhos, é fluir na empresa como gerente, como CO, como líder ali, é fluir no ministério, realmente você fluir em Deus, você realmente ser completamente direcionado por Deus, porque todo aquele que anda, que é espiritual, ele discerne todas as coisas, e por ninguém ele é o que? Discernido. Hoje tem muita gente andando com Deus de maneira carnal, de maneira realmente assim, insatisfatória, e não flui em Deus de verdade. Então nós estamos tratando sobre a cura interior, realmente nós sermos curados por dentro, traumas do passado, palavras que foram lançadas. Você vê que há ali certos pecados, certos ciclos na sua vida, na minha vida, que são repetitivos. Então você vai repetindo aquilo, vai repetindo, e quando você não tem uma liderança que é curada, isso é muito sério, quando você não tem uma liderança que é realmente curada, que realmente flua em Deus, nós vemos hoje um grande extremo na igreja, são aqueles movimentos que vivem apenas de movimentos, festas e mais festas e mais festas, e movimentos e movimentos e movimentos, e isso mexe muito com o quê? Com o emocional. Então eles acabam entrando num hiperativismo, são uma igreja hiperativa, faz evangelismo, faz missões, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Elas estão cheias, mas cheias de gente vazias de Deus. Gente que cai sempre nos mesmos pecados, nos mesmos ciclos viciosos. Gente que está sempre ali na filinha da oração, na fila do pão, esperando a oração. Ele ouve a mensagem, ele não consegue entender a palavra, ele tem dificuldades para ler a Bíblia, ele tem dificuldades para orar, ele tem dificuldades para o seu devocional, porque ele não consegue fluir. Porque ele precisa o quê? Ele precisa ser liberto. Jesus disse, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é a religião te libertar, não é a denominação te libertar, não é a congregação, a liturgia, o louvor ali te libertar. É se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. É o Filho que liberta, é Jesus Cristo que liberta. E quando Jesus liberta, verdadeiramente nós somos livres. Você começa a fluir mais no Espírito.
precisamos entender de forma correta o que é esse conceito de libertação. Para quê? Para que possamos usufruir de todos os seus benefícios na minha e na sua vida. Pois libertação é essa que foi garantida por Cristo na cruz do Calvário. Isso mesmo, Gustavo, isso mesmo. Jesus Cristo disse isso para os fariseus. Pois é. A libertação nos últimos anos tem sido uma área da igreja muito distorcida por lideranças e, com consequências dessa distorção, passou a existir uma certa resistência da parte de muitos irmãos da igreja. Porque eles dizem, não, eu já sou salvo, não preciso de libertação. Pelo contrário, salvação é uma coisa, libertação é outra. A salvação é uma coisa e libertação é outra. Nós precisamos ser salvos e agora começa o quê? O processo de libertação. Libertação. É como se os evangelhos fossem a parte da salvação e agora você tem a libertação, que são as cartas de Paulo. Onde agora nós vamos ser libertos pela palavra, confrontados pela palavra. Não é? E essa falta de entendimento por parte da maioria da igreja, né? Por parte da maioria da igreja, ela tem impedido muitas pessoas, e vai por mim, são muitas pessoas de serem ajudadas e de resolver questões espirituais, emocionais, através de aplicação que é inteligente, de princípios de Deus, para quê? Para que sejamos realmente livres em Deus, livres do Senhor, que possamos fluir em Deus. A Bíblia diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse conhecer é no sentido de realmente experimentar de verdade. Não é simplesmente um conhecimento intelectual. Não é você ler sobre coisas. É realmente você o quê? Conhecer a verdade. E a verdade te libertará. Então esse conhecer aqui traz para nós um sentido de realmente de experiência. De conhecer de perto. Experiência para você conhecer Cristo de verdade. Por isso que diz, conhecereis a verdade. A verdade é quem? A verdade é Cristo. A verdade é Cristo Jesus. E quando você conhece Cristo Jesus, verdadeiramente, essa verdade vai fazer o quê? Ela vai te libertar. Não é a religião que liberta. Não é a congregação que liberta. Não são campanhas que libertam. É Cristo que liberta. Cristo, Ele é a verdade. Por isso que Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Todo o processo de libertação, ele é fundamental. Para quê? Ele é fundamentado em verdades divinas ensinadas, né, na sua palavra. Tem respaldo bíblico. Né? Quando Jesus declarou essas palavras, ele estava realmente em meio a um debate com judeus que não conseguiam entender o que deveriam ser livres. Né? Mas eles precisavam ser livres. Eles achavam que não. O problema da igreja hoje é que ela acha que ela não precisa ser livre de nada, porque ela já aceitou Jesus, o problema dela acabou. É um evangelho tabajara. E não é assim que funciona. Porque eles vão responder com Jesus, olha, e responder, somos descendentes de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como é que se diz que nascemos livres? Eles eram escravos sim, escravos do pecado, escravos do eu, da ignorância, da prepotência, da arrogância. Eles precisavam ser libertos. Precisavam ser libertos. Essa é a mesma atitude que, infelizmente, muitos irmãos hoje nossos na igreja, quando a gente fala sobre que precisa ser libertos, eles ficam ofendidos. Pois eles associam a libertação com estar endemoniado, estar em possessos. E dizem, olha, eu não preciso de libertação porque eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Citam versículos bíblicos. São bons para citar versículos bíblicos, mas eles precisam ser libertos porque tem vícios neles. Há um ciclo vicioso na vida deles. Eles estão sempre caindo nos mesmos pecados, no mesmo ciclo vicioso de pecado. Entra ano e sai ano. São pregadores, são pastores, são ministros, são adoradores, mas que precisam ser o quê? Libertos. E olha que coisa interessante, que Jesus vai dizer o seguinte, que Jesus ele diz uma coisa muito linda. Em verdade, eu digo que todo aquele que comete pecado, todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Ele vive debaixo da escravidão do pecado. Por isso que nós temos que estar debaixo o quê? De Cristo. Porque Cristo é a verdade que liberta. E o pecado, ele só sai com confronto por meio da verdade. Somente a verdade é que pode trazer libertação.
Ao entendermos essa verdade ali, nós somos confrontados da mesma forma, né, que os homens ali queriam, quando eles foram confrontados, eles queriam apedrejar aquela mulher. Quem pecou? Pegamos essa mulher em adultério e a lei diz que ela precisa ser apedrejada. Vem Jesus e fala assim: olha, beleza, vocês estão certíssimos, muito bem, vocês leram muito bem. Então faz o seguinte: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E foi saindo um por um, desde o menor até o maior. Olha que coisa interessante, não é? O texto diz que eles foram acusados pelo quê? Pela sua própria consciência, da mesma forma que somos confrontados quando nós agimos, né, de forma sincera e transparente diante de Deus em relação ao quê? Aos nossos pecados. Precisamos disso, não é? A realidade é que muitos na igreja eles estão vivendo um ciclo de derrota. Um ciclo de derrota. Entra ano e sai ano. Eles estão num ciclo de derrota, de fracasso, diante de pecados que são realmente destruidores e que não conseguem vencer e nem serem livres. Tem destruído famílias, lares, casamentos, ministérios, porque eles não conseguem romper, não conseguem vencer isso. Então eu creio que é quase impossível uma pessoa fazer uma avaliação sincera e profunda de sua vida e não encontrar alguns sintomas, né, reais que justificam o quê? O processo de libertação. Todos nós temos. Em alguma área da vida, quando nós pararmos para ler, fazer aquela introspecção, você vai saber, opa, é essa área. E é aí que Jesus quer entrar. É naquele cômodo escondido onde você coloca uma placa do lado de fora: não entre, proibido entrar, perigo, cachorro bravo. É nesse lugarzinho, nesse cantinho que Jesus quer entrar. É onde tem aquele pecadinho de estimação. Sabe aquele pecadinho de estimação quando você está triste, quando você está meio assim, você vai lá e comete ele? Porque você acha que aquilo lhe traz um alívio, traz satisfação para a sua alma. Pecados de estimação, é muito perigoso. É muito perigoso isso. Muito perigoso isso. Mas hoje é noite de libertação, em nome de Jesus. Para que possamos entender melhor o que é o processo de libertação, nós vamos definir aqui os conceitos, começando pelo que não é libertação. E depois a gente vai falar sobre o que é realmente a libertação. O que a libertação não é? O que a libertação não é? Primeiro, a libertação não é simplesmente uma oração mágica com resultados imediatos. Lembra das campanhas? Não é assim que funciona. Muitos acreditam que libertação é receber uma oração poderosa do homem ungido de Deus, de algum grande homem de Deus, e que todos os seus problemas vão desaparecer imediatamente. Lembra? Você pega um copo d'água, coloca sobre o seu receptor, vamos orar meio-dia com fulano de tal, e aquela coisa toda, tal. Não é assim que funciona. Libertação não é isso. Não se resolve 15, 20, 30, 40, 50 anos de vida no pecado com algumas horas de uma suposta poderosa oração. Não confunda as coisas. Não confunda salvação com libertação. Segundo, a libertação não é simplesmente expulsar demônios de forma irresponsável. Muitos acreditam que a libertação é um ato de invocar e expulsar demônio da pessoa ministrada sem se preocupar com os motivos. Olha só, com os motivos que aqueles demônios estão ali. Basta apenas mandar sair e a pessoa está liberta. Aí aqui eu lembro de uma história de Jesus. Ele disse: olha, quando o espírito imundo sai da vida de um homem, ele vai para lugares áridos. Então ele dá na telha e fala: opa, peraí, eu tenho uma casa, eu tinha legalidade nela, eu vou voltar para minha casa, para minha residência. E ele volta, e ele acha ela o quê? Arrumada e adornada, mas sem morador. Então ele volta, e como ele é comunitário, lembra que ele é comunista, socialista e outras coisas mais, ele traz com ele 7, então fica 8. Então Jesus diz que o estado daquele homem fica pior do que o anterior. Então muitas vezes é melhor você manter aquele demônio naquela pessoa, um só, e fazer um processo correto de libertação, do que você mandar aquele espírito embora e não preencher com Jesus, não preencher com o Espírito Santo, não preencher realmente com uma vida dedicada a Deus,
não preencher realmente com a morada de Deus. Aquela pessoa fica apenas religiosa, ela participa de cultos, ela participa de programas da igreja, ela participa de congressos, ela participa de coisas da igreja. Muitas vezes coisas que Deus não pede, coisas que Deus não tem nada a ver com aquilo, coisas que não tem o aval de Deus, não tem a aprovação de Deus, é coisa da cabeça do homem, para manter. É como diz um certo pregador, ele diz que hoje em dia, e isso é verdade, as igrejas hoje elas estão entretendo as ovelhas e tomando bode no mesmo aprisco. Então você dá entretenimento para ovelhas, mantém suas ovelhas ali, aquilo vai te dar renda, mas você também não manda embora os bodes. O que você faz com os bodes? Você doma eles. Então hoje as igrejas estão fazendo isso, estão entretendo as ovelhas e domando os bodes no mesmo aprisco. É isso que elas estão fazendo, ao seu bel prazer. Outra coisa, a libertação não é simplesmente eliminar os sintomas. A libertação não é só isso. Muitos acreditam que os sintomas que causam mal-estar sumirem, elas serão libertas, não sendo necessário lidar o quê? Com as causas. Então tem muita gente que é muito bom com os sintomas. Ah, aquela pessoa está com isso, ah, aquela pessoa está com aquilo. Mas e a causa? Qual é a causa? Você precisa matar o mal pelo quê? Pela raiz. A gente fica olhando os frutos, olhando os sintomas, mas na realidade você precisa olhar o quê? A causa. Lembra da febre? A febre ela é o quê? A febre não é uma enfermidade, mas é algo que ela está dizendo que o seu corpo tem alguma coisa que precisa ser diagnosticada, precisa de uma ajuda, precisa de um tratamento. A febre é isso. A febre está dizendo que o seu corpo não está legal. Tem alguma coisa no seu corpo ali que precisa de um cuidado, precisa de um antibiótico, precisa de um check-up médico. A febre é para isso, a febre ela é benéfica. A febre é benéfica para nós, porque ela diz que alguma coisa no seu corpo não está legal. Os sintomas fazem isso, mas esses sintomas estão ali por causa de uma causa, existe uma causa, e é aí que a libertação ela vai entrar. É aí que a libertação entra. A libertação não é simplesmente também quebrar por quebrar uma maldição, né? Muitos acreditam que fazer uma oração quebrando toda a maldição vai resolver o problema de anos. Às vezes como uma oração superficial que não aprofunda nas causas dessa maldição. Você precisa aprofundar o quê? Quais são as causas dessa maldição? Por que elas estão ali? Outra coisa, libertação não é um fim em si mesmo. Não. Muitos acreditam que depois que passaram por uma libertação, não precisa mais fazer mais nada na vida cristã, né? Tudo virá como resultado da libertação. A partir de agora, está resolvido os meus problemas. E não é assim que acontece. Mas agora, o que é libertação, pastor? O que é libertação? A libertação ela é um processo inteligente, racional, de aplicar princípios de Deus de forma contextualizada, personalizada na vida de cada pessoa nascida de novo. Por isso que a libertação é para quem nasceu de novo, confessou a Cristo. A libertação não é para o ímpio, não é para todos, mas é para aqueles que confessaram Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e nasceram de novo, para descobrir e destruir o que? As estruturas demoníacas que estão agindo e fazendo o que? Está impedindo a pessoa de viver plenamente o Evangelho em todas as áreas da sua vida. Essa pessoa precisa de quê? De libertação. E ela vai entrar, por causa desse processo inteligente, contextualizado e personalizado, nessa pessoa que já nasceu de novo. Senão o que você vai ver vai ser ali exorcismo. É você, né, pessoa espumando, caindo no chão, tal, aquela coisa toda, e no outro culto está lá a pessoa de novo. E no outro culto está lá de novo, caindo. Tem uns que gostam tanto de cair que não precisa nem chegar perto. Já cai automaticamente. Mas existe uma causa ali que precisa ser tratada. Na libertação estamos lidando com questões espirituais e emocionais, que também são portas para demônios. Trabalhando com as causas e não só com os sintomas. Então na libertação nós estamos lidando com o quê? Com as causas. Causas o quê? Muitas vezes espirituais e emocionais, que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas, até entrar onde? As causas, não simplesmente os sintomas, mas precisamos tratar a causa. Tem muita gente tomando remédio para febre, mas lá dentro
Você não está bem, não está legal. Tem uma bactéria agindo no seu corpo e você está preocupado com a febre. A febre está dizendo, opa, ó, existe algo no seu corpo. É um mecanismo de defesa. A febre é um mecanismo de defesa que você tem no seu corpo. Foi Deus que fez isso. Para mostrar para você, opa, pode ter uma bactéria no seu corpo. Está acontecendo alguma coisa no seu corpo que não é normal. E eu estou te avisando. 10 graus, 40 graus de febre, 37, 38, 39. Tem alguma coisa acontecendo no seu corpo aí. Vamos para o médico rapidamente fazer um check-up. Por isso nós lidamos com a causa. Libertação, ela é um direito de todo filho de Deus. Todo filho de Deus. Porque ela foi conquistada na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mas para que possamos receber os seus benefícios na nossa vida, nós precisamos levar essas maldições, esses pecados até a cruz. Através do quê? Através da crucificação, né, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, ou seja, é um direito conquistado na cruz para nós, a libertação. Então, para você ver, salvação é uma coisa, a salvação é o que? O seu problema do pecado foi resolvido. Você agora é perdoado por Cristo Jesus. Pronto, final. O sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Sua alma, agora você está perdoado, você está aqui com Deus. Mas agora existe um processo de libertação, onde vai fazer você, por meio do Espírito Santo, com essa renúncia de arrependimento, uma vida de arrependimento, vai trazer libertação a você de alguns vícios, de alguns ciclos viciosos que você adquiriu ao longo dos anos. Agora precisa ser o quê? Transformada, sua mente constantemente transformada, renovada pela palavra de Deus. Enquanto não entendemos esse processo, não seremos livres de tudo que nos impede de quê? De romper. Romper na vida espiritual, na vida financeira, matrimonial, conjugal, em todas as áreas da vida você precisa de libertação. Você precisa romper com esse ciclo vicioso que está na sua vida. Por isso dentro da igreja vivem, muitas pessoas vivem presas, cativas, em cadeias, convivendo com demônios, acostumados com a mediocridade em sua vida e acreditando que isso é normal. Porque elas estão sendo o quê? Entretidas. Elas estão simplesmente tendo entretenimento dentro das igrejas. Festa disso, camisa daquilo, congresso disso, congresso daquilo e tal. Aí você não começa mais a usar a sua razão, você começa a usar a sua emoção. Você não usa mais o seu córtex cerebral, que é a sua parte racional. Você vai usar o quê? A sua parte reptiliana do seu cérebro, que é a parte emocional, que é onde Satanás e os espíritos malignos eles atuam. Eles não querem que realmente você pense, não querem que realmente você reaja, que você tome decisão, que você questione. Eles querem simplesmente que você chore, levante as mãozinhas, feche os olhos, sinta ali, tal. Aí você acha que está sentindo a presença de Deus, mas não é. Porque existem espíritos que são enganadores. Infelizmente existem espíritos que são enganadores. Eles são fraudulentos, eles fraudam. É uma fake news. É um momento fake que você está ali. Aí você vê aquele louvor legal, tal, o cara tocando bem, cantando bem, tal, mas a sua vida continua a mesma. Você continua preso nos mesmos pecados, nos mesmos deleites, nos mesmos prazeres. Você tem prazer no pecado. Você tem prazer na vida errada. Seu ciclo de amizade não muda, suas conversas não mudam, o seu modo de andar não muda, o seu modo de pensar não muda, mas todo domingo você está lá. No domingo da ceia, você está lá também. Por isso que nós temos dentro das igrejas muita gente que está o quê? Doente, enferma e muitos que dormem. Dormir ali é um eufemismo para quê? Estão mortos espiritualmente. Para eles é simplesmente comer o pão e beber o suco e nada mais. Porque eles estão o quê? Mortos. Outros estão doentes, outros estão enfermos. Então tem gente na CTI, na UTI e no IML, dentro da igreja. Muitas vezes trocando cálice com você. Mas é um imoral, é um iracundo, é um invejoso, mentiroso, fofoqueiro, caluniador,
pão duro, mão de vaca, ele é avarento, glutão, come demais, beberrão, bebe demais. Sabia que glutonaria é pecado? Pois é. Ele não tem a mente transformada. Ainda não passou pelo processo não está passando pelo processo de libertação. Então tem muita gente que ela não é convertida. Ela é convencida ao Evangelho. Porque ela acha que o Evangelho vai mudar o status de vida dela. Ela era pobre, vai ficar rica. Ela era assim, vai ficar casada. Ela é solteira, ela vai casar. Ela é isso, vai passar por aquilo, vai ter uma mudança de estado. E não é isso. Nós precisamos nascer do alto, da água e do Espírito. Aqueles que nascem só da terra, são da terra. Mas os que nascem dos céus, são dos céus. Eles precisam nascer de onde? Da água e do Espírito. Então, nós ficamos impressionados, eu fico impressionado com a passividade de muitas pessoas dentro da igreja, que estão lidando o quê? Com demônios que as aflige ela, as suas famílias, a sua vida, vendo a sua família, a sua vida, debaixo de um jugo maligno. Falamos sobre isso ontem, se você quiser ver a live de ontem, foi fantástico demais a revelação que Deus deu, né? E não fazendo nada para parar, nem para mudar esse quadro. Ela acha que ela nasceu para aquilo ali, está tudo bem, ela vai para o céu e tal. Vai para o céu mesmo, mas até lá ela vai sofrer muito. Porque não é uma questão de salvação, mas é uma questão de viver a vida plena que Jesus disse. Para que viveis uma vida o quê? Uma vida plena, uma vida de verdade. Então, não faz nada para mudar, o quadro continua cada vez mais pior, muitas vezes por não saber o que fazer e outras vezes por não querer fazer o que é necessário. E o que é necessário, pastor Regis? Humilhação, arrependimento, confissão de pecados. Porque quando você confessa, guarde bem isso, quando você confessa, você tira da mão de Satanás e lança na luz de Cristo. Mas quando você não confessa, você fica preso com Satanás. Você fica numa cadeia de Satanás, você fica numa gaiola de Satanás, porque você não confessa, você não se arrepende. Não há uma humilhação, uma constrição. Há muitas vezes um remorso, um medo de ser pego. Mas você precisa fazer o quê? Se humilhar, confessar e se arrepender. Porque aquele que confessa e deixa, ele alcança o quê? Misericórdia. E tem muita gente na igreja que ele está preso nas trevas. Por isso que ele não rompe. Não consegue ser batizado com o Espírito Santo. Não consegue receber os dons espirituais. Entra ano e sai ano, ele está na mesma vidinha medíocre dele. Ele não cresce, ele não desenvolve. Porque ele está o quê? Está num cativeiro espiritual. A alma dele foi salva, está perdoado. Quando ele morrer, ele vai para o céu. Mas até ele morrer, a caminhada dele vai ser uma caminhada de pena. Ele vai penando, ele vai sofrendo, uma vida amargurada. Nenhum relacionamento dá certo. Se auto-sabota. E ele acha que Deus é igual ao pai dele. Nós temos um pai. Jamais você pode achar que o seu pai se parece com o nosso pai celestial. Não tem nada a ver. Por melhor que seu pai tenha sido, ou por pior que seu pai tenha sido, não se compara ao nosso pai celestial. Você não é órfão. Você não é bastardo. Você tem um pai que cuida de você, tem um pai que te dá direcionamento, um pai que te dá destino. Somente o pai dá destino. O babá, ele cuida. Mas somente o pai, ele dá o quê? Ele dá destino. A babá não pode te dar de comer o que ela achar que é melhor para você. A babá tem que te dar de comer aquilo que o pai estabeleceu que seja feito. Mas infelizmente nós nos submetemos a babás espirituais, a líderes espirituais que são babás. O que esses babás fazem? 7 passos para receber isso, 7 passos para aquilo, série disso, 7 passos para aquele outro.
congresso para isso, congresso daquilo, aniversário disso, aniversário daquilo, aniversário das crianças, aniversário dos adolescentes, aniversário do ciclo de oração, aniversário das irmãs, aniversário do pastor, aniversário da pastora, porque o seu aniversário não é comemorado, né? Te dá um bombom lá e tal, aquela coisa toda, aniversário de fulano, de Beltrano, para te manter ali, porque ele é um babá. São babás espirituais. Mas o seu pai não. Somente o pai dá destino. Somente o pai dá direcionamento. Por isso, você precisa fazer uma avaliação. O que é avaliação? É você ver os sintomas. O que está repetitivo na sua vida? O que você tem dificuldade? Aí você faz essa avaliação, você vai para outro nível, que é o mapeamento. O que é o mapeamento? Você vai agora, você vai reconhecer as causas. O que está causando isso? O que está causando essa maldição na minha vida? Por que eu estou travado nessa vida? Por que eu estou travado aqui? Aí você pegou as causas, fez o mapeamento, pegou as causas, agora você vai fazer o quê? Vai crucificar isso na cruz. Vai submeter isso a Cristo, em arrependimento, em confissão e humilhação. É esse o tripé. Humilhação, confissão, arrependimento. Ou arrependimento, confissão, humilhação. Ou confissão, humilhação e arrependimento. Você que sabe. Mas tem esse tripé. Você precisa se humilhar realmente. Reconhecer que você precisa de ajuda. Que você precisa de libertação. O pior cego é aquele que não quer ver. Tem pessoas que não querem ser ajudadas. Não querem. Porque ela se vitimiza, ela usa daquilo para ser o que vítima, aquilo ali traz a atenção das pessoas para ela. Porque dentro dela existem traumas que precisam ser curados, feridas que precisam ser colocadas para fora. Então ela faz o que? Ela se vitimiza, ela se automutila, porque ela causa no outro, ela chama a atenção do outro, o outro vem, coitadinha, estou aqui com você, coitado, tadinha, ai filha de Deus, e o inimigo vai se aproveitando, vai achando brecha, e isso continua assim, e vai ficar igual aquela mulher que há 18 anos ela vivia o quê? Encurvada, porque havia um espírito de enfermidade nela, durante 18 anos, já parou a pensar nisso? Então você faz uma avaliação, então você vai ver quais são os sintomas dessa maldição. Essas heranças espirituais, esse legado espiritual que você recebeu, muitas vezes de seus pais, de seus antepassados. Você vai fazer um mapeamento, você então vai trazer as causas dessa maldição, dessa herança, desse legado geracional, espiritual que você tem na sua vida, e você vai agora crucificar isso na cruz de Cristo. Você vai realmente colocar isso aonde? Nas mãos de Jesus. Você vai tirar tudo isso que está nas mãos de Satanás, te prendendo, te mantendo cativo, e você vai trazer isso e colocar nas mãos de Jesus. Porque nele você vai ter o quê? Libertação. Libertação. E agora é o momento onde nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos algumas declarações. Nós estamos nessa série de orações que derrotam demônios. Então, se você quiser anotar os versículos, ou se você quiser voltar novamente e ver a live, fique à vontade. Mas eu gostaria que você declarasse comigo, fizesse essas declarações comigo em nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui para te ajudar. Em nome de Jesus, que você possa realmente romper em todas as áreas da vida. Que realmente você possa realmente ser o seu melhor, ativar a sua melhor versão. Porque você tem um pai. Você não está sozinho. Você não é um bastardo, uma bastarda, você não é órfã, você tem um pai que cuida de você. Vamos então fazer essas declarações à luz das Escrituras, em nome de Jesus. Então nós temos hoje orações para o dia, orações para a noite e orações para a tarde. Tudo à luz da palavra de Deus. Vamos então? Pai, em nome de Jesus, eu levo cativo ao Senhor agora. Eu confesso, renuncio os meus pecados, os pecados dos meus antepassados. Eu cancelo essas alianças agora, todos os seus efeitos na minha vida, no meu lar, na minha família, sejam cancelados agora.
Ordeno que o dia dê ordem à madrugada para que os ímpios sejam sacudidos dela. Jó 38:12. Dominarei o demônio da manhã. Salmo 49:14. Senhor, faz alegre as saídas da manhã e da tarde. Salmo 65:8. Receba a tua benignidade todas as manhãs. Salmo 143, verso 8. Libera a beleza da tua santidade na madre da alva do amanhecer. Salmo 110, verso 3. Que a tua luz entre em minha vida como amanhã. Salmo 55, verso 8. Que os teus julgamentos cheguem ao inimigo a cada manhã. Isaías 28, 19. Senhor, tua saída é preparada como amanhã, e oramos para que tu venhas como a chuva seródia que rega a terra pela manhã. Oséias capítulo 6, versículo 3. Senhor, que tu me visites todas as manhãs. Jó capítulo 7, versículo 18. Senhor, que tu me acordas pela manhã, que tu me desperte os ouvidos para ouvir com os que aprendem. Isaías 50, verso 4. Não temerei a seta que voe de dia, nem o terror que vem à noite. Salmo 91, verso 5. Senhor, mostra a tua salvação em minha vida, dia após dia. Salmo 96, verso 2. Amarro, cancelo todas as criaturas noturnas em nome de Jesus. Isaías 34, 14. Amarro qualquer ataque em minha vida, lar e família, filhos, esposa, minha geração, minha posteridade, na vida de dia e de noite, que sejam cancelados. Tenho autoridade sobre todo demônio que vier contra mim e contra minha família de noite, eu as repreendo em nome de Jesus. Repreende o bramido dos inimigos que querem atacar a mim, o meu lar, a minha casa, a minha família durante a noite, em nome de Jesus, de acordo com Isaías 17, versículos 12 a 14. Amarro, repreendo e cancelo todo espírito que queira rastejar contra mim durante a noite. Salmo 104, verso 20. Amarro e repreendo a peste que caminha na escuridão. Salmo 91, verso 6. Descansarei durante a noite, porque o Senhor me dá sono. Teus anjos, que os teus anjos me guardem e me proteja de noite, de tarde e de dia. Senhor, me dê liberdade da noite. Atos 12, versículos 6 e 7. Senhor, que o meu coração me instrua de noite. Salmo 16, verso 7. Tua canção estarás comigo na noite. Salmo 42, verso 8. Meditarei em ti nas vigílias da noite. Salmo 63, verso 6. Receba a tua sabedoria na noite. Salmo 19, verso 2. Recebo a tua fé a cada noite. Salmo 92, verso 2. Amarro, repreendo cada espírito vampirizado em nome de Jesus. Levíticos capítulo 11, versículo 19. Amarro e repreendo todo espírito incubo e súcubo que ataca durante a noite em nome de Jesus. Com autoridade, amarro todo pesadelo, sonho, terror, demoníacos à noite em nome de Jesus. Permaneça em meu posto, dia e noite, de acordo com Isaías 21, verso 8. Em nome de Jesus. Que você se revista da armadura de Deus e que você seja curado, seja liberto, seja transformado e que você possa ativar a sua melhor versão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um beijo no coração, um forte abraço, até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus. Ao infinito e além, em nome de Jesus.